Boa noite, igreja. Continuo me chamando Armando. Que festa linda, né? É muito para o coração da gente ver tudo que acontece, não só aqui, mas nos bastidores, andando aí pelas mesas, pela comunhão, recebendo abraços, abraçando, amando, sendo amado, como foi profetizado aqui, né? O abraço que cura, o abraço que restaura. Essa igreja é mais do que um culto, uma liturgia, uma doutrina. Essa igreja é um lugar de encontro, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus através das pessoas, abraçamos com seus braços, olhamos com seus olhos, somos amados e amamos. Esta é uma igreja de relacionamento, que tem como base a palavra de Deus. Foi tão bem colocada aqui pelo pastor Hamilton. Eu terminei hoje a minha leitura bíblica, já desde que me converti, todo ano eu leio a Bíblia toda. Não é fácil, não é um exercício fácil, mas requer disciplina, força de vontade, determinação, mas acima de tudo entrega, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida quando nós priorizamos a palavra de Deus. Então vem com a gente, comece amanhã, primeira coisa do dia, ler a palavra, alimentar-se da palavra, orar ao Senhor, e mesmo que você leia um versículo por dia, um capítulo por dia, um livro, sei lá, alguma coisa assim, mas vem com a gente para a leitura da palavra de Deus, porque esta palavra é que nos liberta. Não são os cultos, não são os líderes, não são as pessoas, não são as orações. Quem nos liberta é a palavra de Deus, porque ela é palavra viva, palavra que tem poder para mudar o nosso coração. Então não deixe o inimigo de Deus tirar a palavra da sua rotina e da sua agenda. Então esse é o lugar de comunhão. Aliás, antes de eu subir aqui na palavra, um irmão veio ali dizendo: pastor, eu preciso entrar aqui na programação, que é, eu trouxe aqui minhas alianças, quero dizer para minha noiva que eu vou noivar ela. Cadê o Luciano? Bora, macho, cadê tu? Sumiu, foi? Tem algum lugar, ele não acreditou, né? Aliás, tá aí? Pronto, meu irmão. Rapidinho, rapidinho, vem cá. Isso aqui, só aqui na IBC, viu, amigo? Seu nome é? Luciano. Qual é o nome da noiva? Ivana. Cadê ela? Aqui atrás. Corre, Ivânia. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês. Esse casal lindo. Olha lá, pronto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, que bonitinho, olha aí. Ele ia passar mal, se não fizesse isso. Então tá bom. Deus abençoe vocês, amém, igreja? Deus abençoe nossas famílias. Essa é uma igreja em que você pode trazer a criança, o amigo, o primo, o tio, o pai, a mãe. Opa! Pronto. Glória a Deus. Este foi um ano de memorial. Por que nós fizemos o memorial? Porque nós vimos uma igreja renascer depois da pandemia. Nós tínhamos uma promessa bíblica. Depois de muitas lutas que nós enfrentamos enquanto igreja, lutas externas, internas, nós vimos Deus cumprir uma promessa que está no livro de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E nós cremos nisso, que a glória da IBC depois da pandemia seria muito maior do que a primeira. E olha o que Deus fez, não é? Muitos filhos, muitas filhas, muitos amados, muitos chegaram. Você chegou para fazer parte da IBC. Só que nós queríamos conectar você com a nossa história, para você tomar posse daquilo que os antigos enfrentaram, de todo o suor, todo o investimento que foi feito lá atrás. Por isso o ano do memorial, trazendo a memória desde os primórdios, passo a passo, tudo o que aconteceu,
os pastores mais velhos, os mais novos, enfim. Então todos agora se tornam, obviamente, não só membros dessa comunidade, mas tomam posse na história para levar adiante esse legado. E amados, este foi o ano do memorial. Fechamos com chave de ouro, mas agora queremos apontar para 2024. Qual é o nosso compromisso? E o nosso compromisso não vem da cabeça de um pastor, não vem da inspiração de A, B, C ou D, vem da palavra de Deus e do Jesus a quem nós amamos e seguimos. Ele é o centro, Ele é que nos guia através do seu Espírito Santo. E eu quero lembrar uma história muito conhecida para falar dessa transição que está no livro de João. O livro de João, aliás, você que é novo convertido, comece a leitura pelo livro de João. Faça um propósito de ler o livro de João o mais rápido possível. No capítulo 1 de João, nós temos a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Aquilo que era para os gregos apenas uma ideia, se transforma em gente. Deus deixa a sua glória e vem viver com a gente, como gente. João capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. Por isso que nós tratamos do corpo, porque Deus se fez corpo. Tratamos da nossa vida, do templo do Espírito, porque Deus valoriza o corpo, valoriza a vida, valoriza a saúde, valoriza a sua conduta, valoriza o que você faz com o seu corpo. Deus se fez gente como a gente. João capítulo 1. Em João capítulo 2, Jesus lá na Galileia, na parte norte de Israel, Ele começa o seu ministério exatamente em Caná da Galileia. Seu primeiro milagre é num casamento, é numa situação como esta que nós vimos aqui. Jesus prestigia a família, não como decreto, não como um livro, não como um seminário, mas com a sua presença. E Jesus é tão lindo, que o milagre de Jesus não parece nada espiritual nem litúrgico. Quando falta o vinho, quando falta aquilo que motivava a alegria daquela festa, Ele transforma a água em vinho, demonstrando o seu poder sobre a natureza, mas acima de tudo, tirando da liturgia farisaica, de que os milagres de Jesus não interagem com a vida, com a família. Jesus vai para uma casa, para um casamento, para um lugar de festa, e quando Ele percebe que a festa vai acabar, porque acaba aquilo que está sendo oferecido, Ele multiplica, Ele faz da água vinho, para a alegria, para o prestígio daquela festa. E Maria diz uma frase tremenda, mulher de Deus, mãe sábia, que diz: façam tudo o que Ele mandar. Ali Jesus começa o seu ministério, mostrando que Ele tem poder de invadir a sua casa, a sua vida, a sua intimidade, e transformar a sua casa. Onde há pranto, Ele traz alegria, onde há luto, Ele traz vida, onde há doença, Ele traz saúde. Jesus é poderoso. E Ele então, depois de lá, Ele desce para Jerusalém, e ali Ele já começa seu primeiro momento de limpar o templo, porque a parte que era dedicada aos gentios, aos não judeus, estava sendo utilizada como lugar de mercado. Jesus então pega um azorrague e sai tirando aqueles vendilhões do templo, dizendo: igreja não é lugar de negócio, templo não é lugar de negócio, templo não é lugar de panelinha, templo não é lugar para enricar nem A, nem B, nem C. Igreja não é lugar disso. Jesus então diz: vocês estão ocupando o lugar que deveria ser dos gentios, daqueles que não fazem parte da família, daqueles que são excluídos por vocês. E ali Jesus já começa a ganhar adeptos, pessoas começam a segui-lo mais do que seguiam a João Batista. Ele tem um encontro secreto com Nicodemos, e ali
ele explica como é que um homem velho pode nascer de novo, nascendo da água, do Espírito, de uma conversão genuína, que reconhece Cristo como Senhor e Salvador. E não demora muito, os fariseus, os religiosos começam a perseguir Jesus, porque ele sai fora da caixa. Ele não se identifica com o templo, ele não se identifica com regras rígidas, ele não se identifica com liturgias, ele não se identifica com um cerne de doutrinas. Jesus se identifica com gente, porque ele cheira gente, ele anda no meio de gente, e assim ele o fez. E as multidões começaram a segui-lo. Os religiosos logo ficaram chateados com ele, e um levante começou muito cedo em Jerusalém. Jesus então teve que sair da cidade, porque ainda não era sua hora de sofrer nas mãos dos religiosos. E o que Jesus faz? Em João capítulo 4, ele toma um caminho improvável de volta para a Galileia. Todo judeu, quando saía de Jerusalém para subir para a Galileia, como se alguém viesse lá de São Paulo para o Nordeste, ele levava pelo menos 6 dias, tinha que atravessar o Jordão 2 vezes para contornar um local chamado Samaria. João capítulo 4, Jesus decide passar por Samaria, ele decide ir no lugar mais improvável. Jesus não é como uns crentes em Cristo Jesus que ao longo da história frequentam a igreja para o seu próprio benefício. Jesus não é aquele que busca um lugar à mesa. Jesus não faz clubinhos de amigos na igreja. Ele não está ao lado dos judeus, dos fariseus, dos seus amiguinhos. Ele atravessa a Samaria, porque os samaritanos eram odiados pelos judeus. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. Deus não veio para os justos, para os bonzinhos. Ele veio para pessoas quebradas como eu, quebradas como muitos de vocês aqui. Sabe de onde vieram? Porque Jesus foi lá e os alcançou. Não é justo que a igreja de Jesus construa algo para si mesma, porque Jesus não fez assim. E a IBC jamais será esta igreja voltada para dentro de si. Jamais terá aqui dentro panelinhas. Jamais admitiremos aqui clube de amiguinhos aqui dentro. Aqui é lugar de perdido, pecador, e é preciso ter lugar na mesa, porque o Senhor está chamando as pessoas. Ele passa por Samaria, lugar improvável. E ele faz uma outra coisa improvável. Ele para no poço em Sicar para se encontrar com uma mulher. Alguns teólogos dizem que era uma mulher prostituta. Sim, Jesus revela, quando ele diz, vai buscar teu marido. Diz, eu não tenho. Ele diz, é verdade, você tem 5 e o que você tem não é seu. Então talvez aquela mulher fosse uma mulher ou alijada pela sociedade, porque não podia ter filhos e passou nas mãos dos homens, ou era uma prostituta que talvez foi buscar água ao meio-dia, quando ninguém podia estar lá, hora quente, mais quente. O que é que Jesus faz? Ele não só vai na cidade improvável, mas ele se encontra com uma mulher improvável. Os discípulos foram buscar comida na cidade. Quando eles voltam, eles ficam admirados que Jesus estivesse falando com aquela mulher. E aí Jesus se aproxima dela, não a censura, não põe o dedo na cara, não abre o Velho Testamento para dar uma biblada na cabeça dela. Jesus conversa com ela, a linguagem comum e normal. O que aquela mulher buscava? Diz a palavra de Deus em João capítulo 4 que Jesus estava cansado como ser humano, exausto, com sede, e aquela mulher estava ali para buscar água. Não importa se ela cria, se ela não cria, se era boa gente, se não era, Jesus fala a linguagem dela, comum. Ele se aproxima com misericórdia e diz, você pode me dar água? E de repente aquela mulher começa
a vacilar e dizer: como é que você, sendo judeu, fala comigo e me pede água? Jesus então revela que ele tem uma água muito melhor, muito mais perene, aquela capaz de saciar a sede para sempre. E ela começa a duvidar, chama a história, fala de Jacó que dera aquele poço a José, e diz: quem é você para dizer isso? Cadê seu balde? Ele diz: essa água que você me dá, eu vou ter sede daqui a pouco, mas a que eu lhe der, você jamais terá sede se dela beber. Jesus oferece água viva. E a minha pergunta, meu irmão em Cristo Jesus, olha o que você recebeu do Senhor: vitória sobre a morte, livramento do inferno, perdão dos seus pecados. Que amor é esse? Onde você fecha a boca, guarda o evangelho, usa a igreja para o entretenimento seu, dos amigos e dos filhos. Esta igreja nunca terá esse perfil, porque o Espírito de Deus nos leva a impulsionar essa palavra. Aquela mulher samaritana, quando viu o seu pecado, o seu estado revelado, quando Jesus fala acerca do marido dela e da condição conjugal, ela larga o cântaro, larga aquilo que talvez fosse o suprimento dela, vai à cidade e revela àqueles homens: este provavelmente é o Cristo, olha o que ele me disse. E num dado momento os discípulos chegam, Jesus olha para aqueles homens, seus discípulos, e diz assim: está vendo aí a plantação? Vocês dizem que há 4 meses até que chegue o momento da ceifa, mas eu estou dizendo a vocês agora: ergam os vossos olhos. E quando Jesus disse isso, gente, a despeito de não ser ainda o tempo da ceifa, o que Jesus estava vendo era os samaritanos que, ouvindo o testemunho daquela mulher, vieram a ter com Jesus, porque criam que ele tinha vida para transformar, como transformou a vida da mulher samaritana. Uma mulher que não se conteve, não guardou para si aquilo que recebeu. Por isso, Jesus Cristo disse então a eles, aliás, seus discípulos: ergam os olhos, ergam os olhos, veja, os campos estão brancos para a ceifa. Amada IBC, que esse próximo ano seja um ano de semeadura, que a gente seja como Jesus, indo para os lugares improváveis, tocando pessoas improváveis, levando a semente que é a palavra de Deus, sendo semeadores como Cristo foi, como a samaritana foi. Quando Jesus olha nos montes e vê aqueles homens descendo, eu fico imaginando aqueles homens vestidos de roupas brancas, e ele olha e diz: ergam os olhos, ergam os olhos. E a minha palavra para você aqui, para o próximo ano, que será o ano da semeadura na IBC, o Salmo 126 ilustra isso. Nós vamos sim, andando, chorando, tropeçando, caindo algumas vezes, nos reerguendo na graça e no poder de Jesus, mas nós vamos semear a palavra de Deus, para que Fortaleza conheça que só Jesus Cristo é Senhor, Salvador. Aleluia, amém? Quantos estão comigo aqui? Quantos vão? Bora semear palavra de Deus? Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não interessa, o Senhor vai falar por você. O seu Espírito, no momento que você der a oportunidade, Ele vai agir para a honra e glória do Senhor. Será um ano de semeadura. E agora nós temos 2 minutos até que o ano vire. Nós vamos terminar em oração na presença de Deus. Deitado, sentado, em pé, ajoelhado, olhos abertos, olhos fechados, ore ao Senhor e diga: Senhor, inunda a minha vida com teu amor, dá-me um coração igual ao teu, amor pelos perdidos, amor pelos inimigos,
amor pelos improváveis, amor pelos que estão adoecidos lá fora, pelo pecado, pelo mundo, pelos governos. Oh, misericórdia, Senhor. Ore ao Senhor. Sim, gratidão por tudo que Ele nos deu até aqui, pela vida. Mas o que faremos com esta vida? Semear, 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 semear. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. A tua igreja continuará triunfante. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, como não prevaleceram no ano passado, Senhor. Eis nossas vidas, nosso corpo, tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Que a tua igreja, na medida que se entrega ao teu reino, seja cuidada, amada, curada, Senhor, por Ti mesmo. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser os semeadores da Tua semente, que é a Tua palavra, Teu nome, Teu poder. Louvado seja o Teu nome. Um feliz ano novo, Senhor. Será um ano novo, quando o Teu renovo e a Tua palavra estiver em nós, abundante, transbordante, alcançando vidas, transformando vidas, onde tudo se faz novo, quando o Senhor chega, quando o Senhor entra, quando o Senhor está. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Te adoramos e Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.